Fala galera, beleza? Hoje nós vamos para a nossa primeira aula sobre a eletrônica de potência, trazendo aqui os conceitos, os principais dispositivos que nós temos e exemplos aqui para vocês sobre essa nossa disciplina. Bem gente, a eletrônica de potência ela serve basicamente para nós realizarmos a conversão de potência elétrica de uma forma para outra, no caso utilizando dispositivos eletrônicos. Por isso que é eletrônica de potência. Já trago aqui para vocês alguns exemplos de circuitos que nós temos dentro da área de eletrônica de potência, que são os conversores de corrente contínua para corrente contínua. Então vou dar o exemplo para vocês aqui, onde nós temos, por exemplo, um painel fotovoltaico. Esse painel fotovoltaico ele gera uma determinada tensão que varia de acordo com a irradiação solar. E o que eu quero fazer é alimentar a partir desse painel fotovoltaico uma bateria. E vocês sabem que a bateria precisa receber aqui uma tensão contínua. Então, bem aqui, para realizar essa conversão, a gente vai precisar de um conversor CC-CC. Uma outra ideia para empregar um conversor CC-CC, por exemplo, termos uma tensão de 40 volts contínua e eu quero converter ela para uma tensão de 5 volts, por exemplo, também contínua. Uma forma de nós realizarmos isso também utilizando um conversor CC-CC. O segundo exemplo que nós temos aqui é o conversor CC-CA. Esse conversor CC-CA, gente, ele basicamente converte corrente contínua em corrente alternada. Então eu tenho aqui, por exemplo, uma bateria. E essa minha bateria tem aqui, por exemplo, seus 12 volts. E a partir dessa bateria eu quero alimentar aqui, a minha tomada. E vocês sabem que a minha tomada precisa gerar aqui uma tensão alternada. Então, daqui para cá a gente vai precisar empregar um conversor de corrente contínua para corrente alternada. O outro caso que nós temos é o conversor de tensão alternada para tensão contínua, no caso corrente alternada para corrente contínua. Esse caso aí é um caso bem simples, onde nós podemos ter aqui a nossa tomada, e da nossa tomada nós desejamos, que tem uma tensão alternada, né? Nós desejamos alimentar aqui o nosso smartphone. Então nós vamos colocar aqui o nosso carregador, e esse nosso carregador vai alimentar o nosso smartphone, que precisa de uma tensão contínua aí, em torno de 5 volts. Para isso nós vamos necessitar de um conversor de corrente alternada para corrente contínua. E no último caso nós temos aqui o conversor de corrente alternada para corrente alternada, que nós veremos mais para frente aí alguns desses casos. Um dos focos da nossa disciplina de eletrônica de potência é o rendimento. Então nós sempre vamos estar de olho aqui nas perdas que nós temos no circuito, de tal forma com que nós desejemos que a maior porcentagem possível da potência fornecida na entrada seja entregue na nossa saída, né? Então eu tenho aqui o exemplozinho, o esquema básico aqui. Eu tenho uma fonte, que é quem vai fornecer a potência. Eu tenho aqui o meu conversor e eu tenho a minha carga, né? Que é aquilo que vai ser alimentado. Então o ideal é que a nossa fonte ela forneça uma determinada potência e essa mesma potência seja entregue aqui na nossa carga, de tal forma com que a potência gasta aqui no meu conversor seja mínima. Dentro desse quadro aí de conversores, tem aqui esses tipos de conversores para vocês enxergarem o esqueminha rápido. Nós temos aqui o conversor CC-CC, né, corrente contínua para corrente contínua. Se nós tivermos o conversor de corrente contínua para corrente alternada, nós o chamamos de inversor. Se nós tivermos um conversor de corrente alternada para corrente contínua, né, nós temos um retificador. Aí vocês lembram daqueles retificadores com diodo, um retificador. E se nós tivermos corrente alternada para corrente alternada, nós estamos nesse caso. Algumas vezes, quando nós desejamos realizar a conversão de corrente alternada para corrente alternada, nós podemos fazer o seguinte: nós primeiro utilizamos um conversor
corrente alternada para corrente contínua e em seguida de corrente contínua para corrente alternada. Um grande exemplo de quem faz isso aí são os inversores de frequência que nós temos na indústria. Gente, nessa aula a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham compreendido aí. Até a próxima, trazendo mais alguns assuntos novos para vocês.